Comerciantes de Ribeirão sofrem com queda nas vendas por conta das obras de mobilidade. Desta vez, empresários do centro estão sentindo os efeitos das interdições. Uma pesquisa aponta que as vendas caíram 40%. Asfalto rasgado, calçadas quebradas, acessibilidade precária e interdições que mudam constantemente. Comprar no centro de Ribeirão Preto virou uma tremenda dor de cabeça. A região passa por obras de mobilidade, que afetam corredores importantes. Nessa semana, a interdição é na Florencio de Abreu, entre a Marcondes Salgado e a Barão do Amazonas, bem em frente à loja do Seu Benedito. Ele está nesse ponto há quase 50 anos e afirma que vive uma das piores fases do negócio. Passamos por todos os planos econômicos nesse interim, mas esta situação é a pior de todas, em função não só das modificações, como da falta de gestão que está ocorrendo no serviço a ser prestado. Nós tivemos aí uma queda no número de pessoas aderindo à loja. Felizmente, como nós temos um sistema de atendimento via WhatsApp e televendas, conseguiu suprir e manter-se de pé. Mas o movimento, obviamente, com as dificuldades não só da falta de estrutura do trânsito, mas como também a implantação do sistema de rotativo de vagas, assustou a população de vir para o centro. O que o Seu Benedito passa é também a realidade de centenas de outros comerciantes da região, como aponta o levantamento do Centro de Pesquisas do Varejo, mantido pelo Sincovarp e CDL. O economista explica que as vendas no centro caíram 39%. E o movimento de clientes, 41%. A pesquisa buscou mapear essa expectativa do empresário em relação ao futuro, tanto no curto prazo, que seria até o final do ano, até o período de Natal, e também no longo prazo, que são os próximos 12 meses, até metade do ano que vem. Para o curto prazo, foi identificado 2,3 numa escala que vai de 1 a 5, sendo que 1 é muito pessimista, 5 muito otimista, e também foi identificado 2,4 no longo prazo. São números muito baixos, né, uma pontuação muito baixa, o que é realmente preocupante, né, isso mostra a visão que não é nada boa realmente do empresário quanto ao futuro. O levantamento também apurou que as demissões se tornaram uma alternativa para a sobrevivência dos comércios. Desde o início da obra, houve uma redução média de 35% no quadro de funcionários dos estabelecimentos pesquisados. 75% dos empresários disseram que tiveram que demitir. 23% conseguiram manter o número e apenas 2% contrataram nesse período. De cada 3 funcionários, 1 teve que ser desligado da empresa. Quando você pega isso no montante, num volume grande de empresas, que é o caso do centro, é um número muito expressivo, visto que as variações até mesmo entre o saldo positivo e negativo de mão de obra, de contratações, ele costuma ter alterações muito pequenas em comparação com esse número que é muito grande. O acesso ao centro dificultado faz com que os consumidores não recorram ao centro para consumo. Então, realmente não tem como o fluxo não diminuir. Ao deixar de receber salário, o funcionário ele vai ter que reduzir o seu consumo em alimentação, moradia, vestuário, lazer e por aí vai. Então, ele acaba gerando um efeito em cadeia, um efeito em cascata em outros comércios ali. Portanto, quando nós temos um ciclo de desemprego, ele não fica localizado à região central ou a um emprego específico. Então tem a questão do sofrimento pessoal que o desemprego causa, da ineficiência que isso pode gerar, mas isso também tem um impacto mais agregado, que é a redução no consumo, na venda e na geração de demanda em vários setores ali que são muito relacionados. Um dos empresários que sentiu isso na pele foi o seu Joel. Ele precisou enxugar o quadro de funcionários no comércio, na Avenida 9 de Julho. A região está em obras há mais de um ano e passa por um esvaziamento, assim como a Avenida Dom Pedro. Devido às obras ainda persistirem em uma ponta e na outra também está com dificuldade para acessar aqui devido ao estado também dos paralelepípedos, né? E as adjacências também continuam em obra, a gente está ainda sentindo esse reflexo muito da dificuldade que o cliente tem de chegar a esse ponto. A gente trabalhava com um quadro de 6 funcionários
e mais 2 freelance. Hoje estamos trabalhando com 3 funcionários fixos só. 127 comércios que tinham aqui, só aqui na 9, sem contar as adjacências, né? Em torno de 60 comércio fechado, onde a gente passa, só vê placa, aluga, vende-se, né? Isso afeta a empregabilidade geral da cidade, isso afeta também o poder de consumo da cidade, visto que existem muitos desligamentos do quadro de funcionários. Então, esses 3 pontos da cidade, realmente não houve aí uma atenção especial para como seria feito tudo isso. O professor de economia alerta que esse é um movimento preocupante, já que a cidade sobrevive de comércio e serviços, e os prejuízos podem ser irreversíveis. Nós temos que cerca de 82% de todos os empregos formais da cidade são comércio mais serviços. Então, a paralisação ou redução da demanda, redução do fluxo de pessoas na região central, com certeza ele gera algum impacto ali, especificamente nos comerciantes e nos prestadores de serviços que atuam naquela região. Então, ele é mais um fator ali que vai dificultar essa recuperação do centro. E é complicado depois voltar a ser como era, porque depende muito de movimento de pessoas. Então, se as empresas começam a sair do centro, o centro deixa de ser vantajoso. E quanto menos vantajoso é o centro, menos novas empresas se sentirão atraídas para se instalar na região. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que as obras estão dentro do cronograma e que as interdições realizadas servem para dar o andamento ao empreendimento e são divulgadas no site da Prefeitura. E as entidades que representam os comerciantes também têm acesso a toda a programação. Para a gente falar mais sobre isso, engenheiro civil Anderson Manzoli, já aqui no nosso núcleo de jornalismo. Professor, mais uma vez, os mesmos problemas são registrados nas obras públicas de Ribeirão. Afinal, é tão difícil assim evitar ou pelo menos minimizar esses transtornos? Ótima tarde. Ótima tarde a todos, para você também, André. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa deixar claro que essas obras são bem-vindas, elas são necessárias. Então, o problema em si não é a obra, e sim a forma como ela está sendo gerida ou administrada. Porque, veja, nada do que está sendo feito é algo de uma complexidade sobre o ponto de vista da engenharia, da arquitetura muito grande. Então, são todas formas construtivas, né, execução, que já é bem conhecido. Então, é muito fácil você conseguir colocar uma boa equipe para você conseguir cumprir de uma forma bem rigorosa os cronogramas. Porque, veja, os impactos diretos e indiretos de um atraso de obra, de uma obra que não foi bem executada, são muito grandes. Por exemplo, não são só os prejuízos diretos aí que foram mostrados, que são graves, são críticos, são realmente alarmantes, mas também existem os efeitos indiretos, por exemplo, aumento do fluxo de trânsito em regiões ali em volta do centro, que aumenta o número ou a possibilidade de acidentes de trânsito, aumenta a poluição nesses outros locais, o trânsito ele fica enroscado, ele não flui. Então isso, além de provocar o afastamento das pessoas, né, que estariam indo para o comércio, estariam indo lá fazer compras, eles, ao se desviarem também, eles aumentam a possibilidade de acidente. Então, é um efeito em cascata e tudo isso poderia ser, de certa forma, evitado ou minimizado quando você faz uma boa licitação de obra. Isso é, você força a empresa que está vindo fazer essas obras que são importantes, mas de uma forma bem administrada, respeitando os cronogramas, respeitando os períodos de obra e de forma que você consiga, né, liberar logo os espaços que você já foi executando a obra. Então, dá para fazer melhor sim, André. Precisa só caprichar um pouco mais aí nas licitações, na cobrança, né, das empresas que ganharam as licitações, colocar bastante fiscalização. Hoje tem software, tem várias formas de você acompanhar se a empresa está executando realmente dentro do cronograma, dentro da parte financeira também. Então, o que precisa é um pouco mais de fiscalização, não só na execução da obra, mas também na escolha das empresas que vão executar essas obras. Porque é de fato, né, um grande absurdo a gente ouvir
que o movimento caiu, aliás, a venda caiu, né, 40% e que mais de 30% dos empresários tiveram que demitir funcionários. Houve também, então, fechamento de postos de trabalho, tudo consequência dessa falta de planejamento que você está dizendo, né, Manzolli? Exatamente. Então, quando isso acontece, é necessário que o poder público, ele de alguma forma, crie alguma compensação. Porque, veja, é claro que, como eu disse, né, é importante sim ter essas obras, mas elas precisam ser conversadas, comunicadas junto com quem vai ser impactado diretamente para se criar estratégias de não haver, de uma forma como está havendo, né, essa perda financeira tão grande. Porque senão o que vai acontecer é isso mesmo, né? Você vai ter um esvaziamento momentâneo ali do centro, das pessoas ali que não vão conseguir se manter financeiramente, né? Fora os outros problemas indiretos aí, como aumento de acidentes, etc. Então, o poder público ele precisa ser bem criterioso na hora de colocar as empresas que vão executar essas obras para que ela cumpra exatamente aquilo que está no cronograma, para que as empresas que estão sendo ali, né, o comércio que está sendo ali impactado, ele saiba exatamente quando vai começar e quando vai terminar a obra e, é claro, depois de pronto vai trazer melhorias, não há dúvida que vai ficar melhor do que antes. Mas esse meio tempo não pode ser grande ou se estender o suficiente a ponto de quebrar o comércio, as empresas que estão ali dependendo, né, daquele comércio naquele momento. Anderson Manzolli, engenheiro civil, agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Jornal da Clube e bom final de semana desde já para você, viu, Manzolli? Obrigado, abraço a todos. Até mais.